O que é um bom processo comercial? Porque está falando de processo comercial aqui, você tem que saber primeiro o que é um processo comercial, tá? Então tem um vídeo aqui, o que é um processo comercial, isso é importante. Agora, o que é um bom processo comercial? Já mencionei em algum outro vídeo o que é um bom processo, mas aqui eu vou entrar mais fundo. Um bom processo comercial é um processo CLERP, C-L-E-R-P, CLERP, C-L-E-R-P. É um acrônimo, então vamos lá. Um bom processo comercial, ele é consistente, que é o C, ele é lucrativo, que é o L, ele é escalável, que é o E, ele é replicável, que é o R, ele é previsível, que é o P. Tá? Isso é um bom processo comercial. Vamos ver cada letra aqui. Primeiro, consistente. Guarda uma frase. O dia comum tem que ser bom. Guarda essa frase. O dia comum tem que ser bom. O que é o dia comum? O dia comum é quarta-feira, dia 13 de novembro. O que é esse dia? É nada. É um dia comum. O dia comum é o 2 de setembro, segunda-feira. O que tem nesse dia? Nada, tem nada nesse dia. Nada, é um dia comum. Não é o 12 de junho, não é o 25 de dezembro, não é o 12 de outubro. Não, é um dia comum, um dia comum outro qualquer. O dia comum tem que ser bom. O que significa isso? Significa o seguinte, que se você tem uma empresa que você só vende nas datas comemorativas, o que acontece é que o teu dia comum ele é ruim. Então você depende de uma data comemorativa, depende de um 12 de outubro para você fazer o mês de outubro. Você depende de um 25 de dezembro para você fazer o segundo semestre inteiro. Você depende do período de verão, se você tem uma pousada na praia, por exemplo, ali o outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, para fazer o ano inteiro. Fica muito pesado para um dia fazer um mês ou uma temporada fazer um ano inteiro e você raramente tem lucro, porque você fica trocando 6 por meia dúzia o tempo todo. O Natal foi maravilhoso, mas janeiro, meu pai amado, foi uma desgraça. Nossa, 12 de junho a gente vendeu que nem água, mas o mês de julho, amigo, foi uma desgraça. Ainda bem que a gente vendeu, porque a gente recuperou o mês de maio, que foi o pior mês do ano. Ou seja, começa a ficar muito difícil você ter um processo que você só venda em data comemorativa. Então o teu processo, o processo comercial bom, é um processo consistente. É um processo que todo dia vende, todo dia tem lead, todo dia, lead é levantada de mão, né? Gente interessada, todo dia tem gente atendendo, todo dia tem venda, todo dia tem entrada no caixa. O dia comum é bom, qualquer dia é bom. E eu sempre falo o seguinte, mas Conrado, eu tenho uma pousada na praia. Uma pousada na praia não tem muito como o dia comum ser bom, porque o dia comum em junho não tem gente que vem para pousada na praia. Depende de onde você está, depende de que praia que você está. A gente tem um cliente que é o Alex Caldas, ele tem uma pousada em Búzios chamado Cachoeiraína, na verdade tem 2 pousadas, e ele tem o mês de agosto dele, eu me lembro que em 2022 ele faturava 200 e pouquinhos mil mês. Ele começou a trabalhar com a gente em junho de 22, foi isso mesmo, e o mês de agosto ele fez 687 mil, sendo que no mês de julho já tinha feito acho que uns 400 e tanto, já tinha dobrado já o faturamento dele. Por quê? Porque ele passou a não trabalhar só para aquele lead, né, aquele interessado, aquela levantada de mão de temporada. Ele passou a trabalhar para comemoração de aniversário de noivado e casamento na pousada. E aí ele criou um pacote chamado Pacote Glamour, que ele pega o casal de helicóptero no Rio, ele vende para quem é do Rio, né? Búzios é região litorânea do Rio de Janeiro, pega o casal de helicóptero, vai o helicóptero
pela costa do Rio de Janeiro até Búzios, uma viagem maravilhosa, chega lá, tem champanhe, tem pétalas de rosa, tem almoço na beira de uma cachoeira pequenininha, tem almoço na beira da cachoeira, aí fica lá um garçom servindo o vinho, tem fotógrafo, tem... Ou seja, ele criou uma situação que não importa se é junho, se é agosto, se é dezembro, se estiver fazendo um mínimo de sol, o casal vai comemorar o aniversário de casamento de noivado lá na Cachoeiraí. E aí ele explodiu de vender. Ele explodiu, a margem dele explodiu de crescer, porque esse pacote é vendido, na época, era vendido por 15 mil reais. O ticket médio dele era 1.500, esse pacote é vendido por 15 mil. Daí ele criou o pacote de 7, criou o pacote de 3, que foi o Glamour, o Premium, alguma coisa assim. Alex Caldas Cachoeiraí. Quer dizer, olha como que ele tornou o processo comercial dele consistente, funcionando o ano inteiro, porque todo dia tem aniversário de casamento, todo dia tem aniversário de noivado. E agora ele vende fim de semana lotado, 3 meses lotado. E dia de semana também. Porque se o meu aniversário de casamento cai na quarta-feira, eu vou comemorar, pegar ali quarta e quinta e vou comemorar. Ou seja, ele lota também dia de semana, que era o que ele não fazia isso, obviamente, e as outras pousadas não fazem. Então, olha como que uma ideia para aumentar a consistência do processo comercial muda o negócio inteiro. Então, primeiro é consistente, segundo é lucrativo. O que significa isso? Imagina o seguinte, imagina que você gaste R$1.000 no Google, vou colocar aqui um caso no Instagram, em anúncio mesmo, para você atrair 100 clientes, 100 leads, né? Desses 100, 10 compram, e cada um desses 10 compra um produto de, sei lá, R$100. Então, vamos mudar o número, Digamos que você gaste R$3.000 para você atrair 100 leads, 10 compram um produto de R$200. Quer dizer, você vendeu para 10 pessoas um produto de R$200, ou seja, você fez R$2.000, mas você gastou R$3.000 para atrair 100 pessoas em que 10 deles compraram. Você ganhou R$2.000 e perdeu R$3.000. Ou seja, esse processo não é lucrativo. O custo de aquisição de cliente, você teve um custo aí, toda venda custa, guarda isso, toda venda custa. Ou seja, você investiu R$3.000 para fazer 10 vendas. Investir R$3.000 para fazer 10 vendas significa que cada venda te custou, no mínimo, R$300. E eu nem estou falando de o custo do vendedor, custo da ferramenta de CRM, né? Estou falando disso, estou falando só de anúncio no Google. Você gastou R$3.000 para fazer 10 vendas. Cada venda te custou 300, mas cada venda te trouxe 200. Ou seja, você teve prejuízo na largada. Então, o processo comercial ele tem que ser lucrativo. E o que é um processo lucrativo? É um processo em que você faz a venda e dá lucro, mas não dá lucro só. Eu comprei um produto por 30 e estou revendendo por 60. Tá, mas isso aí é o CMV. Quanto que te custou você trazer o cliente que foi fazer aquela compra? Quadro, não custou nada porque eu não anuncio. Custou sim. Você tem vendedor? Então custou. Você tem que pagar o salário do vendedor, foi ele que fez a venda. Ele tem comissão? Custou. Quer ver mais? Como é que você fez a venda? Como é que você atraiu a pessoa? Eu estou num ponto comercial. Um ponto comercial. Um bom ponto comercial. Legal. É assim que você atrai as pessoas. Qual é a metragem? 80 metros quadrados. Loja legal, bacana, 80 metros quadrados. Quanto que você vai pagar de aluguel? R$10.000. Quanto que você pagaria nos mesmos 80 metros quadrados, num prédio, numa sala comercial de um prédio escondido em algum lugar? R$3.000. Ou seja, você está pagando R$7.000 a mais, de 3 para 10, de verba de atração de cliente, verba de marketing. Você podia colocar em tráfego, você colocou num ponto comercial. Está te custando isso daí. Você estar num bom ponto comercial te custa. Então, você tem um custo de aquisição de cliente, que tem a ver com o Google, tem a ver com o vendedor, tem a ver com a ferramenta que você paga do CRM, tem a ver com um monte de coisas, que é toda aquela estrutura que você tem que ter para atrair um cliente. Então, se você tem um processo comercial, que ao longo do processo, você gasta muito para atrair o cliente e não necessariamente o teu ticket médio é alto o suficiente, você já queima na largada. Você já perde dinheiro na largada. Onde você pode recuperar esse dinheiro? No comercial 2.
Marketing, comercial 1, comercial 2. No comercial 2 você consegue recuperar ele. Como? Vendendo de novo para aquele cliente, aumentando o LTV, Lifetime Value, o quanto de dinheiro que aquele cliente deixa na tua empresa ao longo da vida útil dele como cliente, mas aí você não está recuperando ali na venda, você está recuperando no tempo. E obviamente que o tempo tem um risco. O cara pode viajar para outro país, pode, sei lá, arranjar outro fornecedor, tem um risco ali. Então você tem que ter um comercial 2 muito bem ajustado caso você perca dinheiro no comercial 1. Não tem nenhum problema perder dinheiro no comercial 1, desde que você ganhe no comercial 2. A gente tem programas, produtos que a gente vende, e a gente perde dinheiro do comercial 1, a gente perde. A gente gasta R$100 para fazer uma venda de 90, por exemplo. Só que depois disso o cara compra um programa de 50 mil, de 100 mil. Então a gente faz dinheiro no comercial 2, atraindo um cliente no comercial 1 em que a gente perde dinheiro. Isso é um dos processos que a gente tem. Então, você fazendo essa conta, você vai descobrir que talvez o teu processo comercial não esteja lucrativo. E daí é por isso que você anda com o freio de mão puxado, você não tem dinheiro para investir, para crescer. Quando o processo comercial é lucrativo, você consegue botar mais dinheiro para escalar a sua venda. Por quê? Porque ele dá lucro e o dinheiro volta. Você põe 1.000, volta 10 mil. Sobra 5, sei lá, sobra 3, você põe 2 mil, sobra 20 mil, sobra 6, você coloca 3 mil, volta 30 mil, sobra 9. Pô, você está cada vez crescendo mais, porque o processo é lucrativo. Para você descobrir se o teu processo é lucrativo ou não, você tem que ter os indicadores de cada etapa do processo. Esse é um outro vídeo que eu vou falar sobre indicadores, tá? Indicador do processo comercial. Então, com isso, você tem que ser consistente, tem que ser lucrativo, escalável. Sabe aquele processo, tem cliente meu que ele chega para mim e fala o seguinte: Conrado, a gente está vendendo bem, a gente está no início da empresa, está vendendo bem, está vendendo legal. Eu falei, excelente, quem é teu público? Público são homens de tantos anos e tal, não sei o quê. Legal, como que você encontra eles? Eles são todos meus amigos. Lembra do marketing? O marketing é escolher, encontrar, atrair e aquecer. Escolher homens de 35 a 45 anos, encontrar, são meus amigos. Eles trabalhavam comigo lá na empresa que eu trabalhei antes e todos eles agora estão comprando de mim. Falei, cara, mas esse mercado não é escalável. É mais difícil fazer um amigo do que vender para um amigo. Ou seja, você vai ter uma barreira que é aumentar a quantidade de amigos. Não pode vender só para os seus amigos, você tem que vender para o público frio. Guarda uma coisa, você escala no público frio. O que é público frio? É aquele público que nunca te viu, é um anônimo, o cara não sabe quem é você. É ali que você cresce. Você cresce no mar aberto. Você não cresce vendendo para amigo ou vendendo só para seguidor. Então, você pode fazer isso. Eu vendo só para seguidor. Ali a conversão vai ser maior, mas você vai ter que fazer um seguidor para depois vender para ele no Instagram. Funciona sim, é um bom caminho. Mas você tem que saber vender para o seguidor. Não adianta você criar um monte de seguidor e depois não saber vender para ele. Você tem que ter um processo que é primeiro seguidor, depois comprador. Mas esse processo tem que estar redondo. Então, com isso, você quer a venda em 2 etapas, né? Que é você primeiro atrair e aí depois você vende. Ou então você gerar o lead para depois você vender. São 2 etapas. Então, você tem que ter um processo que ele seja escalável. Ou seja, o mercado endereçável é grande, enorme. Tem o meu personal, devolvi esse vídeo aqui, né? Ele tem um negócio que vende um curso para formar juízes de handball. Juízes de handball. Ele é um profissional de handball, ele é um atleta de handball. E o meu personal trainer. E eu falo para ele, pelo amor de Deus, aumenta esse mercado. É uma briga, assim, aumenta o mercado. Faz assim, forma juízes. Pronto, acabou. Juiz de vôlei, de futebol, de basquete, natação, juiz. Pronto. E é uma briga. Eu fico, não, você tem que aumentar o mercado. O mercado endereçável é pequeno. Handball no Brasil é uma indústria muito miúda. E é uma briga, assim, eu sempre falo isso para eles. Você tem que aumentar o mercado, forma juízes, pronto, acabou. Mercado endereçável tem que ser grande, senão o teu processo comercial ele vai chegar num teto que é o tamanho do seu próprio mercado. Então ele tem que ser consistente, tem que ser lucrativo, tem que ser escalável. Tipo, eu vendo pro pessoal do meu condomínio. Cara, mas teu condomínio tem quantas pessoas, cara? Pode ser um condomínio de 5 torres, tem uma quantidade limitada, é muito menor do que o mercado, tem que ser escalável. Mercado endereçável tem que ser grande. Mercado endereçável significa para quantas pessoas eu posso vender, eu consigo vender. Quando eu vendo para mulheres, o mercado é enorme. Não, você não vende para qualquer mulher. Mulher de 2 anos de idade, você vê? Porque é uma mulher, uma menininha de 2 anos é uma mulher. Ou você vende para idosas de 90 anos, você vende para mulheres que moram fora do país, você vende... Não, você tem um mercado ali, para o qual você de fato vende.
Bom, consistente, lucrativo, escalável, replicável. Replicável é essencial isso, já gravei um vídeo aqui falando sobre isso. O processo tem que ser replicável. Dá uma olhada no vídeo. Se você não tem processo, o processo é você, como é que você faz o seu time comercial vender? Então dá uma olhada nesse vídeo. Ali eu explico muito essa parte do replicável. Replicável significa o seguinte, não adianta você ser o processo, você é o processo, você vende muito bem, tá tudo certo, mas você não consegue transmitir a maneira como você vende para o teu vendedor. Por quê? Porque você não vende, você dá uma consultoria. Você pega os 20 anos que você tem de experiência em arquitetura, coloca numa reunião de 1 hora, encanta o cliente, é óbvio que ele vai adorar e ele vai comprar. A questão é, o teu vendedor não consegue fazer isso. Então o teu processo comercial tem que ser replicável. Você não pode ser o processo, porque se você for o processo, o que vai acontecer é que você vai limitar o crescimento da empresa e quanto mais a empresa cresce, mais você se mata de trabalhar. Então, você tem que ter um processo que você replica o processo para o seu time comercial. É como uma franquia. Pensa que você é uma franquia. Ou seja, um franqueado lá do outro lado do país tem que fazer a mesma coisa que você e tem que funcionar para ele. Uma pessoa que não é você. Tem que ser replicado. E tem que ser previsível. Consistente, lucrativo, escalável, replicável e previsível. Previsível o que é? Você tem que ter os indicadores do seu processo e saber o seguinte, eu coloco 1.000 em investimento de um lado e saem 10.000 do outro. Eu coloco 5.000 de investimento e saem 40.000 do outro. Não necessariamente é linear essa relação. Ou seja, você tem que ter uma previsibilidade. A gente sabe que para cada, por exemplo, 180 mil que a gente coloca, sai 2 milhões do outro lado. Ou seja, eu tenho um número, eu sei o quanto a gente faz 20 para 1 mais ou menos de retorno, tá? Então eu sei mais ou menos quanto que eu invisto de um lado e quanto que sai do outro. Então isso daí faz, às vezes é 7 para 1, dependendo do processo, dependendo do funil, né? Dependendo do processo comercial. Alguns dá 7, 10, alguns dá 20, tá? Então isso faz com que você tenha previsibilidade da sua receita. E daí você não anda com o freio de mão puxado. Quer dizer, eu não sei quanto que eu vou receber. Quer ver quando você não tem previsibilidade? Quando você vende só por indicação. Conrado, 90% das minhas vendas são por indicação. Você não tem previsibilidade. Tem mês que é maravilhoso, tem mês que é ruim. Você não consegue ser escalável porque você não consegue falar o seguinte, mês que vem, time, mês que vem, vamos dobrar as indicações. Você não depende de você a indicação. Se for uma indicação orgânica, se não for o processo de referidos que a gente ensina também, você não tem como. Não tem como você dobrar a indicação. Tem muito cliente que chega pra gente e fala, eu só vendo por indicação. E, cara, por isso você não tem ganho dinheiro. Por quê? Porque não é previsível. Você não consegue dobrar a indicação do mês que vem. Você consegue dobrar os referidos num processo diferente, que é pegar referido, é outra coisa. Mas você não consegue dobrar a indicação. Quer ver uma outra coisa? Eu só vendo no orgânico. Conrado, eu não invisto nada. Esse negócio de retorno, para mim, o retorno é infinito. Por quê? Porque eu não invisto nada, não invisto em anúncio, não invisto em nada. Ou seja, você tem um problema aí. Porque se você não investe em nada, você vende só no orgânico, né? Só na boa vontade do mercado, você está correndo o primeiro risco, que é depender do mercado. Eu conversei com um cliente ontem, ele tem uma estamparia e ele durante muito tempo ele vendia só na boa vontade do mercado. Por quê? Ele tem um nome forte, o mercado simplesmente comprava, só que daí o mercado começou a ficar diferente, começou a mudar, começaram a diminuir as vendas espontâneas, começaram a aparecer outros concorrentes, e daí o que aconteceu? Ele falou para mim ontem, ele falando assim, Conrado, eu falei para minha filha, faz tempo que eu falo para ela, que ele e a filha, né, que são sócios no negócio, que um dia a gente ia sofrer essa boa vontade do mercado com a gente. Porque a gente ficou na zona de conforto, a gente não mudou o nosso modelo comercial e agora a gente está tendo que mudar. Ele contratou a gente justamente para construir o processo comercial que ele não construiu nos últimos 20 anos. Quer dizer, ele não construiu o processo comercial porque ele vendia sem isso, o mercado comprava dele, só que o mercado começou a mudar, ele não tem o processo comercial, o mercado começou a mudar, começou a diminuir concorrência e hoje ele sabe que ele precisa de um modelo comercial, porque antes não era previsível, mas dava dinheiro. Então, processo comercial, se você tem um negócio que vende só por indicação, vende só no orgânico, o mercado compra de você sem você fazer força, aproveita essa fase para você construir a próxima fase.
Aproveita essa fase, aproveita o máximo possível, mas aproveite para construir a próxima fase, que é o mercado diferente, porque o mercado muda, obviamente, e você ter um processo comercial que não depende da boa vontade do mercado. Você tem um processo que você vai lá, pega uma pessoa interessada, traz ela para dentro do seu processo comercial e no final ela compra. E você tem uma taxa de conversão nisso. Acabou. Você investe 1.000 e sai 100 mil do outro lado. Acabou. 100 mil é muito, né? Sai 10 mil do outro lado. Então, com isso, você consegue ter uma previsibilidade maior, ao invés de você depender só da indicação ou só do orgânico. Então, isso é que é um bom processo comercial. Ele é consistente, ele é lucrativo, ele é escalável, ele é replicável, ele é previsível, ok? Então é isso. Até o nosso próximo vídeo.